Olá a todas e a todos, boa noite, espero encontrá-los bem. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro de direito tributário no nosso curso de Ciências Contábeis junto à PUC Minas. Todo mundo me escuta bem? Quem me escuta, diga eu, por favor. Eu. Valeu. Acho que só você. Mas tá bom. Tá dando para escutar tranquilo, professor? Joia, pessoal, obrigado. Vamos lá. Pessoal, no encontro da semana anterior, nós iniciamos uma discussão acerca das diferentes modalidades de tributo. E vimos a figura dos impostos, vimos a figura das taxas e finalizamos com o estudo das chamadas contribuições de melhoria. O curioso é que, como também no início da aula anterior nós tivemos oportunidade de identificar, nós vamos perceber que o sistema tributário brasileiro ele tem, além dessas três espécies anteriormente estudadas, mais duas espécies, sendo que nessas duas um universo de outros tipos tributários como subgrupo vão também aparecer e vão também se desenvolver para nós. O que nós precisamos, então, observar como primeira situação aqui, e isso, de certo modo, terá um impacto bastante interessante com a reforma tributária, será, na verdade, uma modalidade de tributos que serão denominados como contribuições especiais. E a figura das contribuições especiais representa para nós uma modalidade muitas vezes pouco estudada dentro do direito tributário, mas com um grande impacto e desenvolvimento na atividade, acima de tudo, empresarial. As contribuições sociais, elas existem não apenas no Brasil, nós vamos encontrar essa modalidade tributária, de certo modo, no mundo ocidentalizado como um todo, e elas são marcadas principalmente por uma preocupação do campo da organização das funções estatais com financiamento de gastos para atividades que tenham natureza social ou econômica. Ou seja, as contribuições especiais, de maneira marcante, representam para nós aqui uma modalidade de tributo que ela está muito atrelada ao desenvolvimento daquilo que o direito tributário chama de atividade parafiscal. A atividade parafiscal é uma atividade de interesse público voltada ao desenvolvimento de uma melhoria para a população, ou pelo menos para parte dessa população, e que
foi identificada a partir, principalmente, do pós-Segunda Guerra Mundial, como necessária, até porque todo o sistema constitucional mundial pós-Segunda Guerra se reinventa sobre aquilo que vai ser conhecido como o paradigma do estado de bem-estar social, muitas vezes chamado pura e simplesmente de estado social, na dicção inglesa welfare state. E esse modelo ele tenta implementar os chamados direitos sociais para a população. Os direitos sociais, eles são aqui direitos que representam obrigações que precisam ser assumidas e implementadas pelo poder público em geral e que se revestem na materialização de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, de direitos focados à cultura, ao lazer e, consequentemente, para que essas atividades elas possam ser desempenhadas pelo Estado, partindo do pressuposto que nós já fizemos uma análise da tese básica no primeiro encontro dos professores norte-americanos Cass Sunstein e Stephen Hobbes, direito custa dinheiro. Então, se em determinado momento eu pleiteio direitos trabalhistas, eu pleiteio direitos previdenciários, eu pleiteio direitos assistenciais, eu preciso estar preparado para o desembolso público dessa riqueza, desse valor. E esse custeio, ele é eminentemente, como nós já sabemos, um custeio tributário. Ou seja, é o dinheiro vindo dos tributos como receita base para a operacionalização das atividades estatais que vai fazer com que, então, cumpra-se o texto constitucional e materialize esses direitos. Dentro dessa ótica, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, quando essa reivindicação aparece em um cenário internacional macro, vamos colocar assim, o direito tributário identifica a possibilidade de, muito embora a União, os estados ou até mesmo os municípios exerçam uma competência tributante do ponto de vista do direito financeiro, transfira-se o recurso desta arrecadação tributária para que alguém, uma entidade, cumpra o papel de aplicação, de materialização desses direitos para os quais o tributo foi criado. Ou seja, a partir do momento em que o Estado, visando a garantia e a implementação desses direitos sociais, ele vai delegar para essa entidade parafiscal e que, de certo modo, no contexto jurídico de formação da sua personalidade jurídica, representa necessariamente aquilo que nós chamamos de autarquia. Então, a autarquia ela é mantida com uma verba tributária e ela é focada, destinada ao desenvolvimento de uma certa atividade. E a gente pode pensar, por exemplo, o INSS é uma autarquia federal destinado à implementação de direitos sociais de previdência social e assistência social. Então, por meio do INSS, custeia-se não apenas os projetos de previdência pública da população, principalmente seletista, como também projetos assistenciais. Pessoas, por exemplo, que necessitam de recursos públicos para a manutenção da sua sobrevivência em razão de, vamos dizer, até mesmo infortúnios, como um auxílio acidentar, por exemplo, um auxílio reclusão para aqueles que estão presos, né? Quer dizer, não para eles, mas para as famílias daqueles que se encontram encarcerados pelo poder público.
Do mesmo modo, nós vamos identificar que uma autarquia ela pode realizar o fornecimento de um serviço público de ensino, que representa aqui também o direito social. Essa autarquia ela pode estar atrelada a desenvolver benefícios de cultura, de desenvolvimento de programas literários, cinema, música, enfim. Né? Então, dentro desse contexto, as entidades parafiscais receberão uma verba tributária específica para cumprimento das suas funções essenciais. E aí, essa verba, ela não é um imposto, ela não pode ser um imposto, uma vez que o imposto fica dentro do caixa geral do Estado, né? Seja ele da União, do Estado-membro ou do município, ele não pode ser transferido para o caixa dessa autarquia, e, em razão disso, o direito tributário cria a figura das contribuições especiais. E dentro desse catálogo denominado de contribuições especiais, o sistema tributário cria 4 tipos diferentes de contribuições especiais. Bom, a primeira que nós veremos na sequência são as contribuições de interesse de categorias profissionais ou de categorias econômicas. Depois nós teremos as contribuições de intervenção no domínio econômico, popularmente chamada de CIDs. E depois nós vamos ter as contribuições sociais, dentro destas, as contribuições previdenciárias, talvez sejam as mais famosas, e depois a chamada COSIP, ou, em alguns municípios, chamada simplesmente de CIP, que é a contribuição social para a iluminação pública, aquilo que antigamente era batizado de taxa de iluminação pública. Mas nós já sabemos que esse termo não pode ser aplicado, tendo em vista que a taxa é destinada ou ao exercício regular de um poder de polícia ou à prestação de um serviço público indivisível e específico. Então, nesse contexto, nós vamos identificar aqui a impossibilidade de criarmos uma taxa para a prestação dos benefícios que se pretende a figura da iluminação pública. Né? Agora, quando a gente observa esse estudo das contribuições de interesse de categorias profissionais ou categorias econômicas, primeiro tipo, o subtipo que nós vamos encontrar é aquilo que é denominado como contribuição anuidade. E, como o seu próprio nome indica, eu tenho uma modalidade tributária de pagamento anual. Uma vez ao ano, deverá o contribuinte realizar um pagamento que, contudo, será revestido para uma autarquia criada e destinada a controlar e a fiscalizar um determinado grupo profissional. Me refiro exatamente aos chamados conselhos regionais. Conselhos profissionais, por exemplo, CREA, CRM, CRC, OAB, CRO, e por aí vai, né? CAL, e por aí vai. Ou seja, esses conselhos eles foram criados com o objetivo de regulamentar e fiscalizar profissões específicas e, de certa maneira, lutar, principalmente do ponto de vista legislativo, para os benefícios de uma determinada categoria. E, portanto, para remunerar esse conselho profissional, cobra-se do profissional essa anuidade. Né? E aí a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Por exemplo, o CRC, a OAB, ela não pede que nós nos associemos. Nós somos obrigados
a pagar, e por isso a sua natureza compulsória, como diz o conceito analítico de tributo. Nós somos obrigados a recolher anualmente o valor dessa anuidade para o conselho profissional respectivo. Uma pessoa que, inclusive, tenha uma atividade profissional multidisciplinar, no seu sentido de que, ora, sei lá, ele atua como médico, ora, ele atua como advogado, as atividades de natureza médica próprias demandam dele o pagamento para o CRM, do mesmo modo que as atividades advocatícias próprias demandam dele o pagamento para a Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, se ele para de pagar, ele, inclusive, pode ser, aliás, deve ser proibido de exercer aquela atividade. De certo modo, é aquilo que define e separa o bacharel do profissional. Não é qualquer pessoa que é advogado, é contador. É aquele que está inscrito junto ao seu órgão de classe, a partir das exigências e determinações que a sua legislação assim autoriza para participar. Então, dentro desse contexto, não basta que você seja bacharel em direito, nem todo bacharel em direito é advogado, mas só é advogado aquele que foi, inclusive, examinado pela Ordem dos Advogados, aprovado, se encontra inscrito e está pagando a sua anuidade de maneira regular. A partir do momento que ele cessa o pagamento, ele é, inclusive, suspenso de exercício das atividades profissionais. E, portanto, essa contribuição anuidade ela vai ser fixada de acordo com o conselho específico. Não há nem um piso, nem um teto nacional. Cada conselho, avaliando as peculiaridades e as particularidades da sua própria atividade, definirá aqui quanto por ano cobrar. É interessante que o chamado princípio da capacidade contributiva, que nós já conversamos sobre ele, estabelece para nós, de maneira interessante, uma sugestão de que esses conselhos profissionais definam valores que possam ser adequados a diferentes cenários profissionais. Por exemplo, a OAB tem um valor de anuidade para estagiário, um valor para o advogado formado até 5 anos e um outro valor para o advogado com mais de 5 anos de formado. Então, há aqui, de certa maneira, um tratamento diferenciado, econômico, a partir de uma presunção de que quem está começando agora tem poucos recursos, então ele vai pagar menos do que aquele que já tem, sei lá, uma estrada nessa profissão. Outro tipo de contribuição profissional é a antiga, ela não existe mais, chamada contribuição sindical. E essa contribuição sindical tinha natureza tributária, e atenção, eu estou usando aqui sempre o verbo no pretérito, porque com a reforma trabalhista, a CLT, que regulamentava e previa essa contribuição social com o valor correspondente a um dia de trabalho anual daquele trabalhador, deixou de existir. Hoje, a contribuição sindical ela se transformou em um mecanismo facultativo. Se você quiser contribuir para o sindicato, que é uma autarquia, para que esse sindicato desenvolva atividades de interesse daquela categoria sindicalizada, você vai pagar uma contribuição que tem o valor de um dia trabalhado. Entretanto, é preciso que a gente então tenha em mente que, por não ser mais obrigatório, ainda que sirva para remunerar esse sindicato,
a contribuição sindical perdeu a natureza tributária e, portanto, não é mais a figura de uma contribuição social. Mas, até 2017, esta era uma modalidade tributária. Eu também não posso confundir a contribuição sindical com uma figura chamada de contribuição confederativa, por meio da qual seu participante, o confederado, pagava um valor para se associar a uma confederação. Só que a contribuição confederativa, ela, desde o seu nascedouro, na Constituição de 88, ela nunca foi obrigatória. Ela sempre foi facultativa. Era, até 2017, obrigatório o pagamento da contribuição sindical, mas não era obrigatório o pagamento da contribuição confederativa e, portanto, ela nunca teve natureza tributária. Além disso, a gente vai lidar aqui com uma outra modalidade de contribuição, de intervenção no domínio econômico, que é conhecida popularmente como CID. E essa CID, ela tem, além da finalidade arrecadatória para a manutenção de um benefício social, a finalidade de intervenção na economia. Aquela função extrafiscal, como muito bem descrita na tese de doutoramento do professor Sacha Calmon, na UFMG, marca para nós a ideia de que, além de arrecadar, o tributo é, de certo modo, um mecanismo de estímulo ou desestímulo de comportamentos da sociedade. E a ideia aqui é bem interessante, né? Essa CID, ela sempre vai se reverter em prol de uma entidade federal. Eu não tenho CIDs estaduais. Ela é criada pelo Congresso Nacional como uma lei nacional que define para quem esse recurso será alocado dentro da estrutura organizacional da União. E, portanto, essa CID ela vai se subdividir em algumas modalidades. A primeira é a chamada CID dos combustíveis. E essa CID ela é criada pela Lei 10.336 de 2001 e estabelece que todas as atividades econômicas de importação ou comercialização de petróleo e gás natural e etanol será objeto de tributação. Então, essa tributação, do ponto de vista do direito financeiro, ela é revestida para entidades que vão realizar trabalhos de infraestrutura e transporte, assim como diz o artigo 1º da Lei 10.336. Todo produto dessa arrecadação vai para pagamento de subsídio para transporte baseado em autocombustível, gás natural, financiamento de projetos ambientais ligados aqui à preservação ambiental atacada pela indústria do petróleo, programas de melhoria de infraestrutura de transportes. E quem vai pagar a CID combustíveis? Todo aquele que for produtor, formulador ou importador de petróleo, gás natural ou derivado. Uma outra modalidade, também muito conhecida, é a chamada CID Royalties. E aí a gente precisa entender que essa CID Royalties está ligada ao desenvolvimento da educação no que concerne às atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Essa CID ela tem aqui uma alíquota de 10% que vai ser cobrado de toda pessoa que seja detentora de uma licença de uso ou adquira uma licença para a utilização de tecnologia. Então, eu desenvolvo uma invenção
patenteio esta invenção, eu vou pagar aqui, pela minha atividade criativa aplicada economicamente, um valor. Né? Se eu, inclusive, cedo essa tecnologia oriunda do registro da patente para terceiros, este contrato de cessão de crédito, perdão, de cessão de patente, vai representar aqui um objeto de tributação pela CID royalties. Do mesmo modo que, se eu faço transferência dessa patente para o exterior, eu vou estar realizando o pagamento da CID royalties. Né? Então, todas as vezes que patentes desenvolvidas no Brasil forem cedidas para o exterior, principalmente, eu vou ter essa tributação. Do ponto de vista de intervenção econômica, aqui o que se quer é tentar evitar as fugas das licenças e patentes para o exterior, tentando manter a atividade intelectual no Brasil. Essa CID ela é muito importante porque o produto da sua arrecadação ela vai ser usada em bolsas de pesquisa. Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e da Tecnologia vai aplicar aqui essas CIDs, o produto dessas CIDs, para financiar pesquisas que gerem tecnologia, que gerem patentes. Então, ele vai para não só universidades públicas, mas também programas de pesquisa de universidades privadas, para que novas tecnologias sejam, então, desenvolvidas. Um terceiro grupo, e talvez o maior grupo, das contribuições sociais é aqui, perdão, das contribuições sociais é aqui uma categoria de contribuições federais destinadas ao custeio da previdência e da assistência social nacional. Essa autarquia responsável pela garantia de direitos previdenciários e de direitos sociais assistenciais é o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Nacional. Muita gente ainda confunde, né, o INSS com uma figura, uma autarquia que ficou no passado, chamada de INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social. Hoje, na verdade, a previdência e a assistência foram unificadas na figura do INSS. Então, não existe mais o INPS. Bom, o que acontece aqui? O objetivo principal dentro desse modelo é aqui o fomento de direitos previdenciários e direitos assistenciais para que se pague a folha previdenciária e a folha assistencial. Lembrando que aquele que faz uso de um benefício previdenciário ou benefício assistencial, ele exatamente não está mais atuando, a princípio, de maneira produtiva no mercado de trabalho. Ou seja, eu vou, através da Previdência Social, custear pensões e aposentadorias para que exatamente o brasileiro possa retirar-se e guardar a sua energia quando, em determinados momentos, contextos da sua vida, ele já não possa mais trabalhar com a mesma condição e com a mesma regularidade, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de elementos econômicos para se manter. Bom, dentro das diversas contribuições especiais, sociais, nós teremos o salário-educação, que é um mecanismo de arrecadação voltado ao financiamento público de ensino e que tem aqui, claro, seu destinatário, o Ministério da Educação. Também temos como contribuição especial, social, as chamadas contribuições ao sistema S. Essas contribuições elas vão custear a atividade que vai ser desenvolvida
voltada ao desenvolvimento de bem-estar para trabalhadores categorizados de entidades como INCRA, SENAI, SESC, SESC, SEBRAE, SENAR, SENAT e outros que compõem aqui esse chamado sistema S. Essa contribuição ela é calculada sobre a folha de salário que as empresas pagam. Então, de acordo com o número de empregados que aquela empresa tem, ela arrecada mais ou ela arrecada menos aqui, uma vez que a minha base de cálculo é aqui a remuneração dos empregados, mas essa alíquota ela varia de sistema para sistema, de categoria para categoria, tá? E tudo isso está ligado ao enquadramento da atividade do empregador dentro das subdivisões do sistema S. Então, determinada atividade ela pode se inserir no sistema do SEBRAE e, consequentemente, ter uma alíquota, outra atividade econômica se inserir no sistema do SENAI e ter outra alíquota, mas, enfim, quem é responsável por esse recolhimento? A Receita Federal. Mas o gasto é transferido para uma das entidades, para que essa entidade faça, por exemplo, subsídio de cursos, faça, por exemplo, a manutenção de clubes recreativos, entre outras atividades. Há até algumas entidades que fazem subsídios de vacinação para os dependentes do trabalhador, o próprio trabalhador, eventualmente. Então, a gente vai ter aqui uma variabilidade de alíquota dependendo de qual é a instituição sobre a qual falamos. Não se preocupem com relação a essas alíquotas. Verdade seja dita, essas alíquotas alternam no tempo e alternam de instituição, de modo que é necessário sempre a conferência na legislação para não termos o risco de estarmos fazendo pagamentos incorretos. Um outro grupo, e um grupo mais delicado, de contribuições sociais, são as chamadas contribuições da Seguridade Social, ou, popularmente, contribuições previdenciárias. Essas contribuições elas são organizadas a partir de 4 fontes diferentes de custeio, visando exatamente o abastecimento do INSS. Bom, quem vai pagar? O importador, produto da receita de loterias, o próprio trabalhador e o empregador ou a empresa. E aí, essa Constituição ela vai se dividir hoje, mas a partir do ano que vem a gente começa a ver as alterações da reforma tributária, como, por exemplo, a figura do chamado PIS e da COFINS. E, de maneira importante, tanto o PIS quanto a COFINS são modalidades tributárias que se encontram agora em fase de extinção. É interessante que a gente perceba que a reforma tributária, deixa eu alternar a minha tela, ela vai aglutinar tributos e onde antes tínhamos PIS e COFINS, COFINS aqui está grafado equivocado, vai ser substituído por uma contribuição sobre bens e serviços, que é a popular CBS, a partir de então. E, com isso, e é claro, nós vamos ter um sistema novo de implementação, onde hoje a COFINS ela é utilizada aqui principalmente para a manutenção
de previdência pública. O PIS, interessantemente também, ele fornece um benefício anual de saque para o trabalhador em determinados contextos. Ele pode sacar o seu PIS como uma forma de auxílio econômico anual. Essa arrecadação ela é feita pela Receita Federal, mas ela tem, basicamente, como fato gerador, a entrada de bens estrangeiros no Brasil, bem como a remessa de valores de brasileiros ou estrangeiros domiciliados no Brasil para o exterior. Aqui, a gente precisa considerar, quando a gente pensa na figura do PIS, COFINS, que quem vai pagar é o importador, bem como o beneficiário do serviço importado. E, dentro dessa lógica, essa mudança tributária para o sistema da CBS ainda precisa ser melhor organizado. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu colocar aqui uma espécie de linha do tempo para a gente entender como a CBS vai ser aplicada. Basicamente, nós teremos o seguinte: a reforma tributária, como já comentado, ela tem o seu nascedouro na Emenda Constitucional de 2003. Nos anos de 24 e 25, tivemos a criação de lei complementar, publicada esse ano, para a regulamentação do IBS, que substitui o ISSQN e o ICMS, e a CBS, que vai substituir PIS e COFINS. E dentro dessa sistemática, na verdade, ainda temos a pendência da legislação sobre o chamado imposto seletivo, que fica no lugar do imposto sobre produtos industrializados. E, a partir do ano que vem, a lei complementar, que começa o sistema de regulamentação da reforma tributária, ele estabelece para nós um teste da CBS. Qual é a ideia? A CBS começa com uma alíquota de 0,9% e, paulatinamente, nesse ano, nós teremos aqui ainda a incidência de PIS e COFINS. A partir de 2027, a CBS entra em vigor de maneira plena e teremos a extinção do PIS e da COFINS. É um teste que veremos no ano que vem, para que realmente a gente avalie se vai ser possível zerar e extinguir o PIS e COFINS, se essa nova forma de contribuição especial vai funcionar ou não. A grande questão é que, de certo modo, deixa de ser uma questão inteligente, o Brasil vai experimentar. E dessa experiência, nós vamos ver o que efetivamente nós vamos tirar como conclusão. Uma outra forma de custeio, como disse agora há pouco,
para a Seguridade Social é produto da receita de loterias, né? Popularmente, aqui, nós chamamos de loteria, mas o nome técnico é o concurso de prognóstico, né? O prognóstico é a capacidade de prever o futuro. Então, aquele que, na verdade, né, as entidades responsáveis pelo gerenciamento e arrecadação das loterias no Brasil precisam destinar uma fração da sua receita para o abastecimento previdenciário. Então, toda entidade que realizar, seja um órgão privado, seja um órgão público, alguma forma de loteria, de sorteio, vai pagar aqui este tributo, né? E aí é um negócio muito interessante quando, por exemplo, a gente observa que algumas pessoas desavisadamente realizam sorteios ou promoções através de redes sociais. Depois elas se assustam com o fato dela estar sendo tributada. Então, há aqui um desmembramento tributário e mesmo particular. Né? Eu não estou falando pura e simplesmente, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que cuida da Mega Sena, mas qualquer pessoa que faz algum tipo de sorteio de jogo, ela entra no dever de pagamento sobre a receita de prognóstico. Bom, além disso, a gente tem a tradicional contribuição do próprio trabalhador, que incide sobre a sua remuneração. Então, a gente vai ter aqui, ao final de cada mês, um desconto feito pelo empregador, que repassa para a Receita Federal, que, por sua vez, repassa ao INSS o produto dessa contribuição e, consequentemente, eu vou ter uma variedade de alíquotas que vão variar aqui do valor da remuneração que determinado empregado tenha. É interessante aqui que a gente percebe que todas as parcelas de natureza salarial sofrerão a incidência da contribuição especial para o chamado salário educação. Também teremos, né, as contribuições patronais, que são cobradas sobre a folha de pagamento, chamado PASEP, a contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL, que tem aqui alíquotas que vão variar de 9% a 15%, que são cobradas aqui sobre a receita positiva das empresas. A COFINS, como a gente já falou, que está caminhando para sua extinção. Né? No caso da contribuição patronal, ela tem uma alíquota de 20% e ela é cobrada, então, do empregador. Ok? Olha só, Luciene, sua pergunta é interessante. Né? Jogos como o jogo do Tigrinho, eles, inclusive, são ilegais pelo não pagamento do tributo. A mesma coisa acontece no antigo jogo do bicho. E, de certa maneira, né, no processo de legalização e de nacionalização das casas de aposta, as bets, haverá também aqui a incidência do tributo sobre loterias, sorteios, prognósticos. Né? Então, vamos ter aqui, sim, teria que pagar sobre essa receita um valor e recolher, né, para a Receita Federal esse valor. Do mesmo modo que, se qualquer um de nós resolver fazer algum tipo de sorteio no Instagram, e que ainda é muito comum, você deve recolher tributo sobre isso.
Bom, além disso, né, a gente vai observar aqui, de uma maneira interessante, que o próprio sistema do simples, ou também chamado de super simples, já contempla a arrecadação destas contribuições especiais. Uma coisa que precisa ficar muito clara é a seguinte: simples não é um tributo. Simples é uma técnica de arrecadação tributária. Por meio do simples, o governo federal arrecada diversos tributos, sejam eles impostos, de acordo com a atividade desempenhada pelo inscrito, e contribuições sociais. Dentro disso, eu tenho o imposto de renda, para as atividades industriais, o IPI, para as atividades de comércio, o ICMS, para as atividades de prestação de serviço, o ISSQN. Hoje, né? E ainda as arrecadações de contribuições, como o PIS/PASEP, COFINS, hoje, CSLL e a própria contribuição patronal previdenciária. O Simples ele vai ter que passar por uma reestruturação normativa, uma vez que a gente já sabe que, no futuro próximo, a partir de 2027, o ICMS e o ISSQN se transformam no IBS, o IPI se transforma no imposto seletivo e, consequentemente, PIS, COFINS passam agora a ser arrecadados sobre a rubrica da CBS. Então, de certa maneira, na lógica de funcionamento do Simples, nós teremos a arrecadação do imposto de renda, a arrecadação do imposto seletivo, quando for o caso, a arrecadação do IBS, a arrecadação do CBS e ainda teremos a CSLL e a CPP, a contribuição patronal previdenciária, dentro dessa sistemática. Além disso, historicamente, o Brasil já teve uma contribuição especial já extinta, que foi a CPMF, uma contribuição provisória sobre movimentação financeira. Essa contribuição ela nasce com o objetivo de gerar receita para o Ministério da Saúde e ela era arrecadada toda vez que houvesse movimentação financeira. Se eu depositasse um valor e sacasse esse valor, eu pagaria a CPMF. Se eu, e aí curiosamente, se eu depositasse R$100 e sacasse esses 100 no mesmo dia, eu pagaria CPMF. Se eu fizesse esse depósito e saque novamente, sobre os mesmos R$100 depositados, eu estaria pagando a CPMF. A CPMF ela foi criada não apenas com o intuito fiscal, de arrecadação, mas para monitorar a movimentação financeira dos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Por meio da CPMF, era possível criarmos um termômetro da movimentação de determinados contribuintes, para que isso fosse objeto de avaliação, de checagem, por exemplo, na sua declaração de imposto de renda. Então, através da CPMF, algumas pessoas foram pegas no imposto de renda porque elas tinham grande movimentação, mas baixa declaração de renda. Então, num primeiro momento, no imposto de renda, elas diziam: eu não tenho renda, eu tenho uma renda de X, mas uma movimentação financeira que não conseguia ter equivalência a esse cenário. Em cima disso, víamos a deflagrar eventuais situações de sonegação. E ainda temos a COSIP, que ela é paga para o município em razão do custeio da iluminação
pública de postes, na verdade, nas ruas, avenidas, enfim, a COSIP é uma contribuição, uma vez que ela está ligada aqui a um benefício social, a um serviço universal, né? Porque, na verdade, é até difícil da gente imaginar que eu ganho com luz, eu ganho segurança, eu ganho condições de transitar pelas vias públicas, eu ganho um universo de direitos a partir do fornecimento da energia elétrica pública, né? Então, nesse cenário, nós vamos ter a utilização da COSIP, ou popularmente só chamada de CIP, aqui. E ela é paga pelos municípios, né? Ela vai ser paga pelos municípios. É importante que a gente observe que a Constituição de 88 ela também regulamenta a possibilidade de contribuições previdenciárias para aqueles que se inserem no chamado regime geral, desculpa, regime especial, ou seja, servidores públicos não seletistas vão estar pagando a contribuição para o custeio da sua aposentadoria e pensão. Sei lá, delegados, juízes, promotores, defensores públicos e etc. Né? Wender, você está trazendo uma questão muito interessante. Originalmente, a CPMF era esse termômetro da movimentação financeira de um contribuinte. Com a extinção da CPMF por uma decisão de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, o IOF foi paulatinamente transformando-se num substituto funcional da CPMF. Ou seja, o IOF é um tributo que ele tem vários núcleos, mas talvez um dos principais é aqui o crédito. Ou seja, a partir do fato de nós usarmos crédito, seja cheque especial, seja contratos de empréstimos e de financiamento, seja o uso do cartão de crédito, por exemplo, nós usamos crédito. E todas as vezes que nós usamos crédito, nós vamos ser tributados com o IOF. Olha que coisa interessante, então. Depois da extinção da CPMF, o governo federal identificou um futuro para o IOF como mecanismo de intervenção e fiscalização econômica. Qual é a ideia base aqui? Eu vou avaliar quanto nós gastamos no cartão de crédito e eu vou depois checar esse gasto com as declarações de imposto de renda. Eu vou verificar se determinada pessoa tomou crédito. E, bom, para ela tomar crédito, para comprar um imóvel, para ela comprar um automóvel, etc., ela necessariamente tem dinheiro, pelo menos espera-se que tenha, né? Ou seja, a partir da concessão de crédito por uma instituição financeira que tem, muitas vezes, um comportamento extremamente rigoroso na cessão desse crédito, o governo federal estima se nós temos receita ou não, né? E, consequentemente, se nós estamos mostrando nas declarações de imposto de renda a totalidade dessa verdade tributária, né? Então, o IOF hoje ajuda a Receita Federal a pegar sonegadores a partir da discrepância de informações com a realidade da arrecadação do IOF. Até por uma questão muito interessante. O IOF, assim como a CPMF, é recolhido por um mecanismo que depois nós vamos estudar, chamado de substituição tributária, pela própria instituição financeira. Né? Então, é a operadora do meu cartão de crédito que faz o recolhimento do IOF.
e não eu, usuário do cartão de crédito. Logo, a instituição financeira ela não tem motivos para ocultar, para deturpar ou para sonegar o IOF. Até porque não é ela que está pagando, ela vai recolher da sua conta. Né? Então, ela vai embutir o IOF no pagamento da fatura do seu cartão de crédito. Basta. Você olha a fatura, você vai ter ali discriminado quanto de IOF você vai pagar. De novo, você paga proporcionalmente ao uso do crédito. Né? Se você não usa o crédito, você não paga IOF. Mas se você usa esse crédito, que pode ser das suas mais variadas formas, você está pagando o IOF. Fica claro, gente? Bom, além disso, a gente vai ter uma última espécie tributária. Essa espécie tributária, de uma maneira histórica, ela foi rejeitada no primeiro momento pelos tributaristas como modalidade de tributo. Entretanto, com a Constituição de 88, né, e a sua colocação como modalidade tributária, sepultou, resolveu, vamos dizer aqui, essa discussão. E eu estou me referindo a uma modalidade tributária denominada de empréstimo compulsório. A questão é, já se vão, na verdade, bons anos, desde a última vez que o governo federal resolveu utilizar a figura dos empréstimos compulsórios. Né? Para ser mais exato, nós estamos aqui há quase 31 anos, desde que a última vez o governo brasileiro fez uso dos empréstimos compulsórios. Entretanto, antes da Constituição de 88, a utilização de empréstimos compulsórios era uma modalidade comum. O governo, José Sarney, por exemplo, fazia muito uso dos empréstimos compulsórios, principalmente dos empréstimos compulsórios sobre combustíveis. Tá? E aí, a gente precisa entender bem a lógica disso. Os empréstimos compulsórios, eles precisam ser criados por uma lei complementar e eles têm um objetivo específico: custear despesas extraordinárias. Despesas extraordinárias que são fruto de guerra ou de uma calamidade pública de nível nacional. Bom, vamos pensar aqui. Além do imposto extraordinário de guerra, para abastecer a máquina de guerra pública, eu tenho também os empréstimos compulsórios. Qual é a lógica desse tributo? Eu exijo do contribuinte, mas eu devolverei quando a situação que justificou a sua criação deixar de existir. Então, dentro da lógica dos empréstimos compulsórios, e por isso muita gente boa rejeitava a classificação dos empréstimos compulsórios como modalidade tributária, porque havia o recebimento para os cofres públicos, mas em ato contínuo, a devolução para o contribuinte. Entretanto, essa devolução, às vezes, ela era um pouco complicada. Né? Ela era um pouco complicada. Exemplo, no governo de José Sarney, houve a criação de um empréstimo compulsório sobre combustíveis. Então, todos que abasteciam com gasolina ou etanol, ou diesel, o seu veículo,
pagavam, além dos tributos normais sobre combustíveis, um empréstimo compulsório. E qual era a lógica? Dentro de um ano, esse empréstimo compulsório seria cobrado. E depois, você faria um requerimento administrativo à Receita Federal para que ele fosse devolvido. Contudo, para que ele fosse devolvido, você teria que coletar todas as notas fiscais de abastecimento, organizá-las no requerimento e apresentar à Receita Federal. Eu lembro, né, do meu pai pedindo nota fiscal de combustível todas as vezes que ele ia abastecer o carro. E depois, para não perder, ele chegava em casa, entregava numa folha de papel aquela notinha, junto com outras, fazendo, então, um pequeno arquivo de notas fiscais, na esperança de, completando o prazo de um ano, fazer o requerimento de restituição daquele valor. O que acontecia, de certa maneira, o governo federal ele contava, acredito com isso, que muitos não pediriam nota, que muitos perderiam a nota e, consequentemente, esse dinheiro que deveria ser objeto de restituição pela Receita Federal ficaria perdido. Ficaria perdido aqui. Ok? Bom, havia uma outra situação na Constituição de 88, que é a utilização de empréstimos compulsórios para um grande investimento público a nível nacional, né? Ou seja, a União ela precisaria fazer um grande investimento e, portanto, ela não teria recursos dentro do seu orçamento de maneira regular. E isso seria oriundo de uma necessidade urgente. Chegou-se o governo Fernando Henrique Cardoso, quando o apagão foi editado sobre uma forma de medida provisória, ou seja, uma medida provisória editada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, diante de um cenário de crise energética, de que poderia ter sido cogitado a utilização de um empréstimo compulsório para a criação de mecanismos alternativos de geração de energia elétrica para além das indústrias hidrelétricas, né? Dado o fato de que a vazão dos rios que movem as turbinas das hidrelétricas brasileiras se encontrava baixa, isso prejudicava a produção de energia elétrica e, consequentemente, o abastecimento da população. Naquele momento, naquele cenário, né, cogitou-se a criação de um empréstimo compulsório. Porém, foi mera tentativa em tese, né? Não houve aqui efetivamente o estabelecimento desse mecanismo. Agora, por exemplo, a situação de uma calamidade pública, como, por exemplo, a Covid-19, poderia estimular a criação de um empréstimo compulsório, né? Houve até quem cogitasse a possibilidade do governo federal criar, em razão da Covid, um empréstimo compulsório. Do mesmo modo, as enchentes no sul do país, recentes, poderiam justificar a criação de um empréstimo compulsório. É interessante que, de certo modo, a última vez que nós tivemos a experiência prática de um empréstimo compulsório foi do governo do então presidente Fernando Collor de Mello. E é interessante, né, que esse acontecimento, vamos dizer, ele foi mal entendido
pela população brasileira e principalmente perdão, tive um pequenino problema técnico, mas já solucionado. Como eu dizia, né, a última experiência de utilização dos empréstimos compulsórios foi mal interpretada pela mídia brasileira, que ficou conhecido como confisco da poupança no governo Collor de Mello. E, na verdade, isso não teve nada de confisco, né? O que eu tenho aqui é a figura de um empréstimo compulsório. Então, o governo Fernando Collor, logo no seu início, ele baixou uma medida provisória, e esse foi o erro dele, ele baixou uma medida provisória criando um empréstimo compulsório que previa, então, bloqueio de valores em contas da população. Contas bancárias, contas de investimento, as mais variadas formas aqui, né, gerava a figura da possibilidade de utilização, né, desse mecanismo. E, de maneira interessante, era um empréstimo compulsório, porque exatamente você teria o retorno dos valores que foram objeto de bloqueio pelo governo federal. Qual é o grande problema? Isso foi feito mediante medida provisória e não pela figura da lei complementar. Essa utilização do mecanismo legislativo equivocado, de certo modo, cria a inconstitucionalidade, que foi, então, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. E, com isso, houve a liberação dos valores retidos para a população antes do prazo previsto na medida provisória. Esta é a última lembrança que nós temos da utilização dos empréstimos compulsórios. Mas sua possibilidade excepcional contra si previsto na Constituição de 88. É preciso ter um cuidado. Quando nós estudamos de maneira comparativa aquilo que é apresentado pela Constituição de 88, no artigo 148, que regulamenta os empréstimos compulsórios, para aquilo que se encontra no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Cronologicamente, o CTN é mais antigo que a Constituição de 88. E, portanto, muito embora essa antiguidade, o Código Tributário Nacional é, do ponto de vista jurídico, normativamente inferior à Constituição de 88. Logo, quando eu tenho norma mais antiga que a Constituição de 88, com incompatibilidades, tratando de maneira diferente aquilo que está estabelecido na Constituição,
temos a prevalência da norma constitucional, por óbvio, né? E, nesse contexto, a não recepção da norma mais antiga. E isso é importante para que a gente observe que o Código Tributário Nacional, ele, de maneira mais branda que a Constituição de 88, favorece a utilização dos empréstimos compulsórios. O Código Tributário Nacional não levanta a exigência de lei complementar, portanto, por lei ordinária, seria possível a instituição de empréstimos compulsórios, o que não é aceito na Constituição de 88. E ele traz ainda, além da situação de guerra externa ou iminência, além da situação de calamidade pública nacional, uma situação que não existe mais, que é a possibilidade de absorção temporária de poder aquisitivo, e que foi exatamente o objetivo principal do governo Fernando Collor de Mello, quando ele instituiu o empréstimo compulsório, que ficou conhecido como confisco de poupança. Né? Por que a ideia? Né? O que ele queria? Desaquecer a economia. De maneira básica e rasa, né? Sem adentrar muito nos aspectos e meandros da teoria econômica, o governo Fernando Henrique queria deixar a população mais pobre para que ela consumisse menos. E, através dessa diminuição de consumo, isso pudesse reter, ou deter, o processo inflacionário pelo qual nós passávamos. Né? Havendo diminuição de receita, há uma retenção de gastos. Gasta-se menos, compra-se menos, e isso vai fazer com que o aumento de preço sofra uma possível redução. Bom, além disso, né, a gente tem, então, que ter em mente que, quando a gente fala dos empréstimos compulsórios, eles são modalidades temporárias, excepcionais, e não é à toa, né, que a gente precisa levar em consideração a impossibilidade de utilização para cobrir despesas públicas regulares. Né? Então, eu preciso ter aqui um fato novo, inesperado, como uma guerra, como uma calamidade, contra a qual nós não tínhamos previsão e que faz com que toda a nossa receita tributária se mostre insuficiente ou nos coloque numa situação de insuficiência econômica para mediar essa situação. Volto a dizer, a experiência da Covid-19, acima de tudo, talvez pudesse sinalizar a possibilidade de utilização de um empréstimo compulsório. Teríamos ali os requisitos, né, da calamidade, da abrangência nacional, da necessidade de intervenção da União, criando condições econômicas, mas não foi uma opção. Não foi uma opção. Fato é, os empréstimos compulsórios representam uma modalidade altamente impopular para o governo federal que deseja utilizar. Da mesma forma, as contribuições de melhoria, né, e, de certo modo, a partir dessa lógica, há um certo freio por parte dos presidentes da República, que são os únicos autorizados pela Constituição a criar os empréstimos compulsórios, em utilizá-los. Fica claro? Logo, né, a lei complementar, inclusive, quando cria um empréstimo compulsório, ela tem que definir como é que esse retorno se dará ao contribuinte, quais são as condições e o prazo para que esse retorno aconteça para o contribuinte.
né? Eu não tenho a possibilidade de ficar com esse dinheiro, né? Ainda que a gente, de maneira criativa, como brasileiro utilize exigências, às vezes até pouco exequíveis, né? Como a ideia lá do governo Sarney de te exigir de ficar juntando notinha, 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 para poder, eventualmente, realizar aqui o pedido de restituição. Às vezes, conta-se com a desorganização do contribuinte, exatamente para que ele não venha a ser devidamente remunerado. Ok? Prezados e prezados, fica claro? Né? Então, hoje, vimos a figura das contribuições especiais e as suas subdivisões, vimos a figura dos empréstimos compulsórios. O primeiro grupo tem grande aplicabilidade prática, faz parte da vida empresarial brasileira, e, por outro lado, os empréstimos compulsórios funcionam hoje muito mais como uma referência histórica que nós temos na nossa experiência tributária do que propriamente uma realidade. Porém, é uma válvula de escape para o levantamento de recursos em situações excepcionais. E, portanto, a gente não pode descartar a possibilidade dele reaparecer na nossa dinâmica tributária. Prezados, no próximo encontro, nós vamos entrar em um estudo de uma grande unidade chamada de limitações constitucionais ao poder de tributar. O nome dado pelo professor Aleomar Baleiro ao seu livro, que talvez tenha sido, historicamente, o primeiro livro daquilo que pode ser chamado de direito tributário constitucional, ou de direito constitucional tributário. Né? Ou seja, o professor Aleomar Baleiro, na década de 60, de maneira vanguardista, foi o primeiro a nomear e identificar os reflexos constitucionais sobre o direito tributário e perceber, né, essa migração das normas tributárias para o texto constitucional. E aí, o estudo das limitações constitucionais ao poder de tributar representa para nós uma figura muito importante no que diz respeito, de um lado, aos chamados princípios tributários, e, de outro, a figura e o estudo das chamadas imunidades tributárias. E, portanto, a gente precisa passar por esse conteúdo antes de ir propriamente para o direito tributário que se encontra no Código Tributário Nacional. Bom, não vou iniciar um tópico novo, tendo em vista o avançar da hora, exatamente para não quebrar o nosso raciocínio, né? E aí a gente vai desenvolver considerações e reflexões no encontro da semana seguinte. Deixo para vocês aqui os votos de uma excelente noite. Nos vemos na próxima quarta. Até mais. Boa noite, Até professor. mais, Até, obrigada. professor. Boa noite.